Aleluia, Pai. Aleluia. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Que tempo bom. Aleluia, que privilégio. Boa noite, irmãos. Aleluia. É um privilégio, sempre é um privilégio estar aqui, ministrando ao Senhor, ministrando aos irmãos, trazendo a palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração. Eu gostaria de compartilhá-los com vocês. Se vocês se sentirem um pouco incomodados, o Senhor falou comigo, então fica tranquilo, né? Que nem diz o pastor, faz uma cara de paisagem, sorria e faça de conta que não é contigo. A palavra que o Senhor falou ao meu coração, eu queria compartilhar um pouco com vocês. Aleluia. Eu queria agradecer pela honra, né? Que é sempre uma honra a gente estar aqui sendo treinado, sendo ensinado e discipulado, né? Nós estamos no ministério que ele é um ministério muito sério, né? Então eu fico tranquilo, porque se eu falar alguma bobagem aqui, o pastor no final ele vai pegar o microfone e não vai deixar ninguém enganado aqui. Nós estamos crescendo, amém? Estamos sendo trabalhados, a boa obra que o Senhor começou, Ele vai terminar, amém? Estamos em treinamento, todos nós estamos crescendo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Estamos sendo treinados nisso, e eu queria compartilhar um pouco dessa palavra que o Senhor trouxe para mim, amém? Aleluia. Em Marcos 3,13, eu não preciso vocês abrirem, para que a gente possa ser um pouco mais rápido, né? Ele fala, quando Jesus ele orou ao Pai e chamou a sua equipe, né? Vamos chamar assim, né? A sua equipe. E ele orou e chamou aqueles que ele quis. Ele chamou para que estivessem perto dele. Às vezes a gente olha, né? Nós trabalhamos eu trabalho numa empresa, né? E tem todo um critério, né? Para você selecionar as pessoas, para chamar as pessoas. Às vezes são de concurso, você escolhe, né? Faz as provas para ter as melhores profissionais, aquelas pessoas que têm mais potencial, mais capacidade. Então a gente faz toda aquela seleção. Isso é um mundo comercial, um mundo natural nosso, amém? E Jesus estava escolhendo nada mais, nada menos que os seus 12 funcionários, seus 12 principais trabalhadores, aqueles que iam levar a obra dele para toda a terra, para alcançar toda a humanidade. E ele orou ao Senhor, e no outro dia ele foi lá e começou a chamar os seus eleitos, aqueles que ele escolheu. Aleluia. Ele foi lá e chamou Pedro e o seu irmão, 2 pescadores. Falei, meu Deus, né? Se a gente for olhar com os olhos naturais, se você tem uma grande obra para você fazer, que vai alcançar uma multinacional, que vai alcançar toda a nação, você já vai e escolhe 2 pescadores, incultos, pessoas simples, com pouco conhecimento. Conhecimento tinham de mar, mas será que foi uma boa escolha? Aí ele continua e ele chama um coletor de impostos. Gente, um coletor de impostos, o povo odeia esse povo. Como é que Jesus coloca no time dele, na equipe dele, uma pessoa que vai ser odiada? E ele vai ter que levar a palavra, ele vai ter que levar a salvação para essas pessoas. Será que essa pessoa vai ser bem recebida? E a gente vai olhando com os olhos naturais. Aí ele coloca uma pessoa para cuidar das suas finanças e parece que ele escolheu mal, porque essa pessoa era uma pessoa gananciosa e estava lá tirando os recursos da empresa, desviando os recursos da empresa. Eita! E aí um pouco mais de convivência, ele descobre que os seus funcionários, eles estão mais preocupados consigo mesmo. Eles estão preocupados com a sua posição. Opa, eu estou preocupado com o reino que vai vir, onde que eu vou ficar? Eu quero saber qual vai ser o meu cargo. Eu estava interessado nas suas posições. E a gente olha esse time, essa equipe que Jesus chamou, né? E a gente fica pensando, será que ele fez boas escolhas? Naturalmente, você escolheria essas pessoas se você fosse o dono de uma empresa que estava lançando algo que vai alcançar o mundo inteiro, que vai trazer um benefício para o mundo inteiro. Será que você estava escolhendo essas pessoas ou você estava escolhendo aquelas pessoas que você entende que seriam as mais bem capacitadas, as melhores comunicadoras, aquelas que estudaram nas melhores faculdades?
qual seria a nossa escolha? Obviamente, a gente não estaria escolhendo pessoas simples, não estaríamos escolhendo pessoas que fossem não bem recebidas pelas pessoas. A gente estaria escolhendo conforme os nossos padrões. Melhores currículos, melhores faculdades, melhores comunicadores, melhores aos nossos olhos. Mas o Senhor não fez assim. Ele chamou aqueles que Ele quis, e Ele começou e trouxe para perto deles. Isso que eu acho interessante. Aleluia. Ele não simplesmente disse: discípulos, aqui está o mundo, vocês estão contratados, vocês vão levar essa palavra para o mundo. Vocês são 12, um para cada lado, ou de 2 em 2, né? E vamos alcançar o mundo. Ele não disse isso. Ele falou: não, venham comigo. Eu te farei pescadores de homens, falou aos pescadores. E eles estavam juntos, eles ficaram juntos, essa equipe de treinamento ministerial ali de Jesus ficou junto com ele 3 anos e meio, sendo ali treinados. E Jesus foi ensinando eles, foi ensinando a respeito do Pai. Eles queriam saber como é que é o Pai. Eles falavam assim: vocês não estão me vendo? Quem vê a mim vê o Pai. O Pai é assim. Ele é amor. Ele ensinou a eles a orar, ensinou a eles a amar, ensinou a eles a ter compaixão. Ele foi um tempo de treinamento. E esse é o treinamento que o Senhor faz com a gente. Ele nos traz para perto. Ele nos tira do mundo e nos traz para perto. Porque é perto dele. É perto dele que a gente vai estar crescendo, que a gente vai estar sendo edificado, que a gente vai estar sendo molhado pela unção, que a gente vai estar sendo cheio. É aí que é nessa proximidade com o Senhor que a gente vai estar chegando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então, às vezes a gente se olha, como eu me olhava, e incapaz. Falei: não, gente, não é possível. Isso não deve ser para mim. Que nem diz o nosso irmão, brinca lá, né? Que tenho eu contigo, homem. Não é chegada a minha hora. O que eu estou fazendo aqui? Aleluia. Que bom que Deus não nos vê como nós nos vemos muitas vezes. Ele não nos vê como o mundo nos vê. Aleluia. O Senhor olhou no coração daqueles homens. Ele olhou no coração daqueles homens e viram homens que largaram tudo. Largaram tudo. Pedro largou sua empresa de pesca, largou seus barcos para seguir ele. O Senhor olhava o coração. Aleluia. Ele olhava o coração daquelas pessoas. E todos tiveram chance de melhorar, de mudar de atitude. Ele os trouxe para perto. A palavra diz que Jesus falou para eles, em certo momento, que ele estava lavando os pés deles. Disse: vocês já estão lavados pela palavra que eu lhes disse. Então ele trouxe para perto para que eles fossem ministrados por aquela palavra. Ele estava ensinando, não como os fariseus ensinavam, não como o mundo estava ensinando, mas ele estava ensinando de uma forma diferente. Ele estava ensinando com a vida dele. Ele estava mostrando para ele como que deveria ser. E a palavra diz que eles foram lavados pela palavra. Eles não precisavam mais ser limpos, tomar um banho todo, que nem Pedro queria. Falou: não, se o Senhor vai lavar os meus pés, então que me lave todo. Não, mas vocês já estão limpos pela palavra. E aí vai trazendo o entendimento para nós que a palavra, ela nos limpa, ela nos lava. Amém? Romanos 12:2 diz que nós precisamos nos renovar a nossa mente, nós precisamos limpar a nossa mente, porque quando nós recebemos a Cristo, nós estamos sendo salvos, mas a nossa mente ainda não foi renovada, ainda está cheia de caca daquelas coisas, aquelas cracas do mundo ainda, e é a palavra do Senhor que vai entrando na nossa vida, que vai sendo ministrada na nossa vida, que vai tirando essas coisas antigas, e elas vão ficando para trás. Amém? Aqui é o lugar onde a gente está sendo treinado na palavra, recebendo da unção. Unção é outra coisa que o Senhor chamou aquelas pessoas, aqueles homens, aqueles 12 homens. Jesus, ele foi batizado no Espírito Santo, ele foi batizado nas águas e recebeu o Espírito Santo, né? Logo após ser batizado, ele recebeu o Espírito Santo, e ele compartilhou dessa unção com os seus discípulos. Amém? Quando a gente vê na Bíblia
a palavra unção, ela vem lá do Antigo Testamento, lá no Êxodo a gente vê a respeito do óleo da unção. O óleo da unção era algo que era uma especiaria, uma mistura de especiarias que era usado para ungir todos os utensílios do tabernáculo. Era esse o propósito, ungir os utensílios do tabernáculo. Com que propósito? Para torná-los santos. E o interessante é que tudo que tocasse aqueles objetos seria santificado. O óleo da unção vinha sobre os utensílios do tabernáculo e os santificava. Olha que interessante. E, diferentemente do sacerdote, o sacerdote, se encostasse numa pessoa morta, numa pessoa enferma, ela se contaminava, ela ficava impura, ele ficava impuro. Amém? Mas se alguém tocasse nos utensílios do tabernáculo, era santificado. Olha que diferente. Por causa da unção, por causa do Espírito Santo, por causa do Espírito Santo na nossa vida, nós somos santificados. Aleluia. Porque hoje nós somos o tabernáculo, nós somos a arca, e o Espírito Santo veio sobre nós, para que nós também pudéssemos ser santos, para que pudéssemos ser santificados. A unção do Espírito Santo, ele tem a presença do Espírito Santo em nós tem essa função também, que nós sejamos santos. E se a gente permite que o Espírito Santo esteja ministrando a nossa vida, tratando com os nossos sentimentos, tratando com as nossas emoções, o amor, os dons do Espírito. Troquei. Não são os dons do Espírito, né? Os frutos do Espírito. Quando a gente permite que os frutos do Espírito se manifestem na nossa vida, amor, alegria, benignidade, essas coisas cheguem na nossa vida, elas vão nos santificando, elas vão nos tratando, elas vão nos limpando aquelas coisas que a gente tinha do mundo, aquelas coisas que estavam relacionadas com a nossa carne. Todas essas coisas vão ficando para trás, e a presença do Espírito Santo em nós, ela vai nos santificando. Bondade, benignidade, amor, alegria, domínio próprio, são coisas que vão santificando a nossa vida. Nós vamos sendo santificados pela presença do Espírito Santo em nós. Da mesma forma que os utensílios do tabernáculo eram santificados pelo óleo da unção, o Espírito Santo nos santifica pela presença dele, pela obra dele em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, que tempo bom. Aleluia. Então, nós vemos lá Jesus chamando os seus discípulos e ele também ensinando a eles todas as coisas. Ele ensinou sobre a palavra, ele ensinou sobre caráter, o caráter do Pai, como era o Pai. Ele mostrava como é que era o coração do Pai. Amém? Ele ensinava compaixão. Os discípulos às vezes queriam fazer descer fogo do céu, né? Porque às vezes não recebiam a Jesus como eles entendiam que deveriam ser recebidos. E Jesus certa vez falou para eles: vocês não sabem de que espírito sois? Ele não tinha vindo para ser exaltado, ele não tinha vindo para ser reconhecido como filho de Deus. Ele dizia que as pessoas diziam que ele era, mas ele veio ensinar para a gente um caminho do Pai. Amém? Aleluia. Então ele trabalhou no seu caráter, ele trabalhou ensinando eles a como se portar, a perdoar, a dar outra face. Todas essas coisas ele foi ensinando para os seus discípulos ao longo desses 3 anos e meio. Não é mesmo? Aleluia. E depois desses 3 anos e meio, né? Então a gente entende aqui que a obra do Senhor, ela não termina com o novo nascimento. Muito pelo contrário. Apesar de Cristo ser a porta, ser o início, nós aceitarmos a Cristo e entrarmos no reino, adentrarmos no reino, isso não é o fim. Quando a gente reentra no reino, recebe a salvação, fazemos parte da família de Deus,
Às vezes as pessoas pensam, será que isso é o fim? Isso não é o fim. Estamos assentados sim com Cristo, amém? Fomos recebidos na família de Deus, tivemos nosso inscrito de dívida todo rasgado, nós pertencemos agora ao Senhor, a nossa vida é dele, mas isso é só o começo. A palavra do Senhor diz que Cristo era só a porta, era só o começo. E Jesus foi ensinando isso para os seus discípulos também, que era só o começo. A vida deles estava só começando, a carreira deles estava só começando, era só o princípio, e tudo mais ia acontecer ainda. Ele ensinou também maturidade para eles, ensinou eles a amadurecerem, ensinou eles a experiência. Como que ele ensinou experiência para os seus discípulos? Os seus discípulos foram treinados. Em certa época ele mandou os 12 para pregar o evangelho e a curar enfermos, a expulsar demônios. E eles foram. E a outra turma foi com 70 já. Ele mandou a segunda turma para ser treinada. Ele estava com ele, mas ele mandava essa turma à frente. Eles iam nas cidades e depois eles traziam um relatório para Jesus do que eles tinham feito, do que tinha acontecido. E eles voltavam alegres dizendo, os espíritos, até os espíritos se submetiam a nós. E o Senhor falava para eles, ei, não se alegra por isso não. Não se alegra por isso não. Não se alegra pelo que vocês fizeram. Se alegra porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. A obra do Senhor, ela não é para nos exaltar. Não é esse o propósito. Às vezes as pessoas se achegam e acham que vão ficar famosas, acham que vão ter posições, vão ser reconhecidas, mas esse não era o propósito do Senhor. Não era com esse propósito que Ele estava chamando. Amém? Aleluia. E aí o Senhor falou, olha, o treino está acabando. Ele começou a dar umas dicas para os seus discípulos do que ia acontecer. Abram comigo, Marcos 16, 15. Quem já conhece esse versículo de cor, nós já conhecemos bastante. Marcos 16, 15. É um tempo para beber uma água. Depois desse treinamento de 3 anos e meio ali com o Senhor, Jesus começou a falar para os seus discípulos, começou a dar umas dicas do que ia acontecer com a vida deles. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. O Senhor começou a dar a dica para eles, vocês estavam em treinamento. Eu trouxe vocês para perto de mim, eu os lavei com a palavra, eu ensinei todas as coisas, ensinei como é que é o reino de Deus para vocês, e agora Ele estava dizendo para eles, ide e pregai o evangelho. Aleluia. E Ele disse ainda, aquele que crê, quem crê e for salvo será batizado, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. A justiça do Senhor já está estabelecida. Amém? Todas as coisas já estão definidas. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Amém? Todas as coisas já estão reveladas. E ele diz que esses sinais hão de acompanhar os que creem. Aleluia. Quais sinais? Que sinais que ele estava falando? Ele estava falando sobre expelir demônios. Ele estava falando sobre falar novas línguas. Ele estava falando em pegarem serpentes e não serem atingidos. Ele estava falando, se beberem coisa mortífera, eles estariam guardados. Ele estava falando, se impuserem as mãos sobre os enfermos, esses seriam curados. Esses sinais acompanhariam a todos aqueles que creem. Amém? Às vezes as pessoas ficam com esse versículo e pensam,
Bom, isso era para os discípulos. Jesus estava falando para os seus discípulos, para a sua equipe ministerial. O que tenho eu com isso? Né? Aí é interessante que a Bíblia tem os seus sinóticos, né? Tem as suas outras cartas. E a outra versão dessa mesma passagem está em Mateus, que diz assim: ide também. Mas é sobre uma ótica de Mateus agora. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Opa, fazei discípulos? Aumentou o escopo. Batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então a estratégia, o Senhor Jesus estava definindo aqui uma estratégia, amém? Ele estava dizendo, nessa primeira passagem de Marcos, ele estava dizendo que deveríamos sim ir por toda a terra e pregar o Evangelho, e os sinais acompanhariam a todos os que creem. E nessa passagem de Mateus, ele estava fazendo que, além disso, além de pregar o Evangelho, vocês vão fazer discípulos. Ou seja, tem mais. A estratégia do Senhor para alcançar todas as nações estava sendo aberta para eles, estava sendo definida para eles. Olha, vocês vão a todas as nações. Quem crer vai ser salvo, quem não crer já está condenado. E vocês vão fazer discípulos e vão ensinar para ele todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Aleluia. A estratégia dele estava sendo definida. Façam discípulos, ensinem todas as coisas que eu tenho ensinado para eles, para que eles pudessem cumprir o propósito. Aleluia. Vocês acham que aquela equipe ministerial que o Senhor começou lá, chamando lá os pescadores, essa equipe ministerial, ela teve sucesso? Teve ou não teve sucesso? Teve sucesso, irmãos. Aleluia. O treinamento de Cristo foi efetivo? Foi efetivo. Graças a Deus. Funcionou. Glória a Deus, nós chegou até nós, nos alcançou. Chegou até os confins da terra. Gente, começou lá em Jerusalém, 2000 anos atrás. E alcançou aqui no Brasil. Amém. Aleluia. Cumprir o propósito? Cabalmente. Aleluia, que tempo bom, que tempo bom, amém? Então o Senhor, Ele traçou um plano lá atrás, Ele definiu uma estratégia, mas Ele disse que isso deveria ser feito para todos, ou seja, eles deveriam pregar a palavra, deveriam alcançar essas pessoas, as pessoas seriam salvas, e elas deveriam ser discípulos, e ele deveria fazer discípulos e ensinar todas as coisas para elas, para que elas fizessem o quê? As mesmas coisas que eles haviam aprendido a fazer. Aleluia! E eles iam pregar a palavra e os sinais iriam acontecer. Quais sinais? Aqueles que estão em Marcos 16, expelir demônios, curar enfermos, se pegarem alguma coisa mortífera, não seriam atingidos. Aleluia! É dessa forma. Amém? Amém? Como que isso então chega nas nossas vidas? Como é que isso acontece nas nossas vidas? Porque o Senhor, Ele deu essa missão, é para irmos e pregarmos o Evangelho. Amém? Como que isso vai acontecer nas nossas vidas? Como é que isso aconteceu na vida dos discípulos? Eles foram capacitados, treinados, ensinados, e eles foram. Mas como é que isso acontece nas nossas vidas hoje? A palavra chegou até a gente, nós recebemos o Evangelho, amém? Como é que essas coisas vão se desdobrar? Primeira coisa, eu preciso crer, porque a palavra diz que a todos aqueles que crescem. Primeira coisa que eu preciso é crer. Crer em quê? Crer na palavra de Deus. Para crer na palavra de Deus, eu preciso o quê? Conhecer a palavra de Deus. Eu preciso que alguém pregue, eu preciso que alguém ministre, eu preciso que fé seja gerado nas pessoas para que elas possam conhecer ao Senhor e creiam. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, o que eu preciso? Crer. Eu preciso crer que o Senhor, que a palavra do Senhor é a verdade, que eu fui gerado por essa palavra, amém? E tudo que está escrito nela, ela foi escrita para nosso benefício, para nosso ensino, amém? Porque muitas vezes a gente lê e fala assim,
Ah, mas será que é desse jeito mesmo? Será que isso aqui é para mim? E às vezes a gente fica na dúvida, porque às vezes a gente está com dúvida sobre o assunto da informação. É possível que a gente tenha dúvidas? Sim, às vezes é possível que a gente tenha dúvidas. Você não entende o que você está lendo. Se você não sabe o que você está lendo, é possível que você tenha dúvidas. Mas o Senhor disse que nos enviaria também um ajudador, amém? Que nos ensinaria todas as coisas. Aleluia. Então eu preciso começar a crer que Ele realmente enviou um ajudador para nos ensinar todas as coisas. Amém? Outra coisa que Ele falou na sua palavra é que Ele levantou dons, pessoas nos dons ministeriais. Para quê? Para capacitar a igreja. Ele levantou apóstolos, ele levantou pastores, profetas, mestres e evangelistas. Com que propósito? Para edificar a igreja, para ensinar a igreja. Amém? Eu preciso crer nessas coisas. E vocês sabiam que tem gente que tem igreja que não crê? Não. Apóstolo? Não. Profeta? Não. Pastores só. Hoje só temos pastores e evangelistas. E os evangelistas eram pastores que levavam a palavra a outras localidades. Então, às vezes a gente começa a racionalizar em cima da palavra. As pessoas racionalizam em cima da palavra e começam a tirar. Não, essa parte aqui eu acho que não é mais, essa parte não é mais. Eu preciso crer que a palavra do Senhor é a verdade. E o que está escrito aqui é a verdade. É simples assim. Se eu começo a aceitar a partir desse princípio, que a palavra do Senhor é a verdade, aleluia, aí o Senhor pode pegar junto comigo. Amém? Aleluia. Então a primeira coisa, eu preciso crer que a palavra do Senhor é verdade. Amém? Abram comigo Joel 2. Joel 2. Versículo 28. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, todos velhos sonharão, e os jovens terão visões. E até os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia. Então aqui, lá no Antigo Testamento, o profeta já tinha recebido essa revelação, que haveria um tempo que o Espírito do Senhor seria derramado sobre todos. Aleluia. Começou lá, então eu preciso crer que a palavra é a verdade. Amém? Que isso que está escrito aqui é a verdade, que o Senhor disse que ia derramar, e Ele derramou. Aleluia. O Espírito dele sobre toda a carne. Amém? Atos 1,4 diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, que não se ausentassem de Jerusalém. Ele estava falando para eles aguardarem em Jerusalém o derramar do Espírito Santo, o mesmo Espírito que havia sido revelado lá pelo profeta Joel. Amém? Atos 1,8. Atos 1,8, pode colocar aqui. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, até o Distrito Federal, até o Brasil. Vocês vão ser testemunhas minhas. Amém? Sereis minhas testemunhas. Por quê? Porque eu vou fazer descer sobre vós o meu Espírito. Então a palavra está dizendo que o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a igreja, sobre os discípulos, sobre aqueles que iam ouvir a palavra, para que eles fossem fiéis testemunhas, para que elas fossem capacitadas naquilo que o Senhor os chamou, para serem testemunhas eficazes, testemunhas fiéis, e que eles pudessem fazer aquelas coisas que Marcos 16 estava dizendo, que eles pudessem, aleluia, pregar e os sinais pudessem os acompanhar. Então a gente vai vendo aqui como que foram acontecendo as coisas. Então a primeira coisa, crer na palavra de Deus como está escrito. Ele prometeu e ele cumpriu. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós. Amém? Para nos capacitar. Segunda coisa, o que eu preciso fazer? Qual que é o próximo passo? O Espírito Santo foi derramado. Amém? Eu preciso do batismo no Espírito Santo. Nós todas as noites que nós temos culto, nós ministramos o batismo no Espírito Santo. Por
quê? Porque a gente entende que isso é um ferramental que o Senhor disponibilizou para a igreja. Amém? Isso está disponível. O Espírito Santo foi derramado com um propósito sobre a igreja, para que ela fosse capacitada. Assim como Jesus recebeu poder quando veio o Espírito Santo sobre ele e capacitou ele a começar o ministério dele. Amém? Quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós estamos recebendo capacitação do Senhor sobre as nossas vidas para realizarmos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu preciso receber esse batismo. Esse batismo é algo que faz parte da minha herança. Amém? Diferentemente do novo nascimento, que o Espírito Santo vem morar dentro, o batismo do Espírito Santo é uma capacitação do Senhor para que a gente pudesse ser fiéis testemunhas eficazes do Senhor. Amém? Então, o próximo passo é o batismo no Espírito Santo. Aleluia. Abram comigo 1 Coríntios 12. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, foi derramado sobre toda a carne, para que nós pudéssemos ser fiéis testemunhas. 1 Coríntios 12, na carta de 1 Coríntios, Paulo fala aos Coríntios aqui, versículo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, profecias, e a outro, discernimento de espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Amém? Aqui, Paulo está falando que o Espírito Santo, ele derramou dos seus dons sobre a igreja. Então, a cada um foi entregue uma porção, um dom, uma capacitação do Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser fiéis testemunhas, para que nós pudéssemos ser testemunhas eficazes. E ele fala que cada um recebeu uma porção disso aqui. Amém? E o corpo, e ele continua falando, se a gente continuar lendo, ele fala que cada um é uma parte do corpo de Cristo. Nós somos partes do corpo de Cristo. Ou seja, aquilo que você recebeu, junto com aquilo que o seu irmão recebeu, aleluia, nos tornam capacitados, plenos, para a gente fazer a obra que o Senhor tem para as nossas vidas, de alcançar, de pregar, levar o Evangelho aonde quer que seja, amém? Até os confins da terra, aleluia. É um tempo bom, gente, é um tempo bom, um tempo de ensino, é um tempo de aprendizado, é um tempo que a gente precisa que essas palavras elas estejam caindo no nosso coração. Essas verdades precisam chegar no nosso coração. Por quê? Porque muitas vezes, muitas igrejas, às vezes não têm essa percepção, esse entendimento. Primeiro, da presença do Espírito Santo, do papel do Espírito Santo. Às vezes, reconhecem o Espírito Santo, mas não têm o entendimento, não ensinam a respeito do papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia, obrigado, eu sou grato a Deus por essa palavra que ela trouxe esse esclarecimento para a gente tem esse entendimento, que o Espírito Santo é aquele que capacita, e ele distribuiu esses dons para a igreja, e cada um de nós recebeu desse dom, para que fosse testemunha eficaz, amém? Esse é o propósito. Testemunha eficaz, palavra de sabedoria, um fragmento de conhecimento que pode te auxiliar a tomar alguma decisão, alguma situação, para você ter uma sabedoria para tratar aquele assunto, palavra de conhecimento, um fragmento de conhecimento que te auxilia nessa situação, para entender as coisas conforme que aconteceram. Eu não estou querendo aprofundar nesses detalhes todos, mas simplesmente dizer que existem esses dons, essa capacitação, palavra de profecia, uma palavra vinda do Senhor para alcançar pessoas, variedade de línguas, para que pessoas fossem alcançadas pela manifestação pública dos dons de línguas. Amém? Lá em Pentecostes a gente viu a variedade de línguas manifesta, e graças ao dom do Espírito manifestado naquele lugar, vidas foram impactadas. A palavra diz que 3.000, ouvindo a manifestação do Espírito, foram tocados. E aquela
a igreja ela foi acrescentada em 3.000 aquele dia, numa única pregação, que o Espírito Santo chegou e eles foram testemunhas, né? Eles foram testemunhas da manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos, e eles viram e foram alcançados. Esse é o propósito dos dons do Espírito, amém? Aquilo que ele distribui à igreja, para que nós pudéssemos ser eficazes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Operações de milagre, dons de curar, isso tudo faz parte da capacitação da igreja. Isso não é capacitação que foi dada para o pastor, não é capacitação que foi dada exclusivamente para o profeta, para o evangelista, ele foi dado para a igreja. Aleluia, ele foi dado para a igreja. Para quê? Para que a gente fosse testemunha eficaz, para que quando a gente pregasse o evangelho, as pessoas crescem, elas vissem os milagres, vissem os sinais, vissem as manifestações e crescem. Era esse o propósito, era para isso que o Senhor deu essa capacitação, amém? A palavra ainda diz assim que nós devemos desejar os melhores dons, amém? Lá em 1 Coríntios 12:31, Paulo diz assim para a igreja de Corinto: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda assim, o Espírito distribuiu e ele ainda dá dica, Paulo dá dica para a igreja de Corinto: desejem os melhores dons. Mas a igreja de Corinto não era aquela igreja que tinha manifestação de dons, e a igreja era uma bagunça, parece que as coisas eram meio fora de ordem, era meio... Sim, aleluia. E o Paulo simplesmente ensinou a eles: olha, vocês, manifestação dos dons na igreja é o lugar correto, está certo, é isso mesmo, o Espírito Santo quer se manifestar, ele quer ensinar, ele quer ministrar, mas ele só ensinou a organizar as coisas, ordenar as coisas. O irmão Reagan disse para a gente que assim, é melhor, né, que você tenha dons e alguma bagunça naquela situação do que dom nenhum se manifestando. É mais fácil você organizar as coisas quando o Espírito Santo está se manifestando do que você tentar fazer as coisas acontecerem sem a manifestação do Espírito Santo. Aleluia, porque ele tem interesse que as coisas aconteçam, e esses dons foram derramados para que a igreja estivesse sendo edificada, para que a igreja estivesse sendo fortalecida, amém? Aleluia. Então, desejar os melhores dons não é errado, amém? O problema é quando a motivação está errada. O problema é quando a motivação está errada. Por que você quer a manifestação dos dons na sua vida? Por que você deseja tanto dom de milagre na sua vida? Por que você deseja tanto, dons de curar na sua vida? Seria por status, reconhecimento? Opa, se eu fizesse isso aqui para uma pessoa rica, eu acho que ela vai me pagar muito bem. Isso vai ser bom. Será que essa motivação que está correta? O desejo do nosso Pai são vidas. Amém? Esse é o propósito. A palavra diz que se a gente estivesse com o nosso coração alinhado com o coração do nosso Pai, que se as palavras dele estivessem no nosso coração, a palavra do Senhor, ela traz o caráter do Pai. Se a palavra dele estivesse no nosso coração, nós poderíamos pedir o que quisesse para ele, que seríamos atendidos. Mas é quando a palavra do Senhor está no nosso coração, que o nosso coração está alinhado com o coração do Pai. Jesus mesmo dizia: eu faço o que o meu Pai manda fazer. Eu falo só o que ele manda falar, e eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. É por isso que ele podia dizer para os discípulos: vocês querem ver ao Pai? Olhem para mim. Olhem para mim. Eu sou a representação fiel do Pai. Assim que é o Pai. Porque ele fazia exatamente aquilo que estava no coração do Pai. E quando a gente tiver esse entendimento que a nossa vida, ela não nos pertence, a nossa vida é fazer a vontade do Pai, aleluia, vocês vão poder pedir, peçam com vontade, escolham os melhores dons, aquilo que é mais útil, aquilo que é proveitoso para aquela situação. Eu não sei em que situação que você vai estar, talvez você esteja precisando de uma palavra de profecia, talvez você esteja precisando de discernimento, talvez você esteja precisando dos dons de cura, aleluia, é para o corpo de Cristo. Se a intenção estiver correta, se a palavra, Paulo na sua carta aos Coríntios, ele fala ainda que se tiver amor,
está tudo certo. Você está fazendo por amor? Está tudo certo. Mas se você não estiver fazendo com amor, com o sentimento correto, aleluia, isso aí é só um sino. É como se fosse um sino, só faz barulho. É só barulho. O sentimento correto, para que o Espírito esteja ministrando, é o amor. A motivação correta, para que os dons estejam se manifestando, precisa ser o amor. É o propósito. Para que ele precisa estar atuando nas nossas vidas? Porque nós estamos amando o próximo. Esses dons, eles não são simplesmente para nos beneficiar. Os dons do Espírito são para abençoar, para alcançar. Não é para um benefício próprio. Amém? Às vezes as pessoas acham que não, mas o dom de línguas é para edificação própria. Sim, o dom de línguas ele tem um propósito, a edificação. Você ora em línguas para que você seja edificado no seu espírito. Mas a variedade de línguas não é para você. A variedade de línguas é para alcançar a outros, para que outros conheçam o Senhor através daquela manifestação daquele dom. Amém? E a manifestação do dom de línguas, quando a pessoa não entende o que está sendo ministrado, a palavra ainda diz que você deve interpretá-las. Você pode pedir a interpretação para que ele seja edificado, aquele que está recebendo a palavra também seja edificado. Amém? Então a variedade de línguas, ela tem um propósito evangelístico, ela tem o propósito de alcançar pessoas, amém? E ela tem o propósito, a oração em línguas, de edificar a nós mesmos. Aleluia! A outra coisa que nós precisamos fazer, para cumprir aquele ide, nós precisamos nos encher do Espírito. Amém? Abram comigo Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos, Efésios 5,18. O pessoal já achou aqui. Mas enchei-vos do Espírito. É que eu estou olhando o relógio, aquele relógio está andando rápido demais. Falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito. Aleluia, nós fomos batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio fazer morada em nós. A capacitação, o poder do Senhor veio estar sobre nós, para que a gente pudesse ser fiéis testemunhas. Amém? O Espírito Santo distribuiu os dons da igreja, para que ela pudesse também ser testemunha eficaz. Mas a palavra, Paulo diz aqui aos Efésios que não é só isso. Vocês precisam fazer alguma coisa, e não é o Espírito Santo que vai fazer para vocês. O papel de encher-vos do Espírito Santo. Vocês estarem sendo carregados, enchidos. Né? É como se o irmão Rick Rennie fala do exemplo de você estar debaixo, né, do óleo, né, debaixo de onde está derramando o óleo, onde você está sendo cheio permanentemente. Esse é o nosso papel, que a gente deva estar sendo enchido, cheios, amém? Sendo carregados, sendo enchidos, o tempo todo, amém? A unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, ele é fruto de relacionamento, é fruto de um relacionamento com o Pai. Quando a gente considera o Espírito Santo, quando a gente está orando em línguas, orando conforme a vontade do Pai, orando a perfeita vontade do Pai, aí o Senhor está nos enchendo. A palavra do Senhor diz que a oração em línguas, ela está nos edificando, amém? E ela está trazendo, o Espírito Santo é aquele que vai trazendo as coisas do coração do Pai para o nosso coração. A gente vai se alinhando a Ele, e Ele vai trazendo as coisas para o nosso coração, amém? Então nós precisamos sim, nós precisamos orar, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, para que essas coisas, para que a gente possa estar cumprindo aquele ide, aleluia, aquele ide que eu comecei a falar em Marcos 16, ele precisa de algumas coisas da nossa parte, ele precisa que a gente esteja caminhando conforme a palavra, crendo nessa palavra, amém? Crendo na palavra e praticando o que ela diz, aleluia. E a palavra, Efésios ainda continua dizendo aqui, fale entre vós com salmos, cante louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, deem graças por tudo ao nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e se sujeitem uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo, amém? Então, é engraçado, né, que ele vai falando uma porção de coisas e no final das contas ele fala, se sujeitem uns aos outros. Eu sempre me lembro que o Senhor nos ensinou, né, que a gente devia ser humilde
não é simplesmente, não é se considerar abaixo, se considerar inferior, mas é considerar o outro superior. A palavra diz que o Senhor rejeita o coração soberbo. Aquele que é soberbo, o Senhor resiste a ele. Amém? Então, pense. Paulo diz para a gente, pense, não pense mais do que convém a seu respeito. Considere o irmão, você está num corpo onde você faz parte um do outro, você é uma peça que compõe esse corpo. Não existe maior nem menor. A palavra ainda diz, né? Você quer ser grande? Sirva ao irmão. É assim no reino. O reino não é aquele que é o maior, que é aquele que é servido. O maior é aquele que serve uns aos outros. Esse é o maior. Então não pense de si mais do que convém. Não se ache superior ao seu irmão. Ah, não, o irmão ali, ele só tem aquele dom, eu tenho um dom maior, eu tenho uma posição melhor, eu estou num degrau acima. Ei, o Senhor nos diz que nós somos cooperadores com Ele. Ele não colocou nenhum acima nem abaixo. Ele colocou todos no mesmo nível. Falou, vocês são cooperadores meus, vocês estão no mesmo nível, vocês são peças desse mesmo corpo, são partes do mesmo corpo. Amém? Esse é o nosso propósito. Nós não estamos aqui, eventualmente a gente acha que quem está no púlpito, ele é maior que quem está sentado. Quem está no púlpito está servindo quem está sentado. Amém? Aquele que está de pé é aquele que está servindo. Nós vemos os diáconos servindo, aquele que está de pé é o que serve. Amém? Vocês que estão sentados é aqueles que estão sendo servidos. Quando a gente está num restaurante, essa é a posição de honra, é aquele que está sendo servido. Amém? Então, quem está aqui na frente não é para ser exaltado, reconhecido, aplaudido. Não, esse é o que está servindo. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo, sejam humildes, submetam-se à vontade do Senhor. Amém? Aleluia. Temos 2 minutos para acabar esse assunto. Glória a Deus. Eu estava lendo a respeito do censo. Tinha uma notícia, alguém falou aqui na frente, que nós éramos 30% do Brasil, mais de 30%, acho que 31%, 32% de evangélicos. Olha que bênção, 30 e poucos %. Isso já dava ali uns 60 e poucos milhões de evangélicos no Brasil. E aí eu fui ver quanto que a gente cresceu. Esse censo, ele é feito a cada 10 anos. E ele faz uma entrevista, né, e faz aquele censo e identifica lá quantas pessoas eram católicas, quantas eram crentes, quantas não tinham religião, né? E eu estava vendo os números da igreja dos evangélicos. Nós éramos 42 milhões e passamos a 65 milhões em 10 anos, de 2010 a 2020. Amém? Isso significa que nós crescemos em torno de 60%. Parece um bom crescimento, né? Fui fazendo as contas lá, mas o que significa isso? Nós passamos de 42 para 65 milhões de brasileiros. 65%, isso representa esse crescimento de 55% de crescimento. Amém? Eu fui dividindo lá, falei, 10 anos, 365 dias, então, quantas pessoas se converteram por dia no nosso país? Eu fiz a conta lá, nós tivemos um crescimento diário de 6.300 pessoas se tornaram evangélicas por essa estatística. Estou fazendo uma continha de padeiro ali, né? Só brincando com os números, né? Só brincando com os números. Gente, são 2 Pentecostes por dia. Parece bom, não parece? Parece bom, né? Quando a gente vê essa taxa de crescimento aqui, nós vemos lá então, né, uma taxa de crescimento de 62% foi de 2000 a 2010, de 2010 para 2020, o percentual diminui um pouquinho, a gente cresceu 55% somente. Então a taxa de crescimento ela diminuiu, né? Apesar da gente ter aumentado de 42 para 65 milhões, a taxa de crescimento diminuiu. E eu acho interessante, né? Parece bom, né? 2 Pentecostes por dia. Parece bom. Se a igreja tivesse 120 pessoas, seria bom. Porque lá em Pentecostes, a igreja tinha 120 pessoas orando e 3.000 foram convertidas. Então, esse número
parece que não estava tão bom ainda. E aí eu falei, bom, vamos entender isso aqui, né? O que isso significa? Tá? Que, em média, tá? Nós levamos, o evangélico levou, nesse período, fazendo essas contas, ele demora em torno de 15 anos para converter um outro evangélico, uma outra pessoa ao cristianismo. É isso que significa esse crescimento. Porque se nós éramos 40 milhões, e cada um em 10 anos convertesse uma pessoa, nós seríamos 80 milhões. Mas a gente não cresceu nesse ritmo, a gente cresceu para 65 milhões. Significa o quê? Que dessas pessoas que se declaram evangélicas, tá? Elas demorariam 15 anos para falar para alguém e converter alguém ao evangelho. Essa é a taxa de crescimento que a gente está vendo hoje. Não parece ser um grande crescimento. Amém? Então, esse número me foi chocando. Lá no Japão, o percentual, né, o Jeffter fala para a gente, né, que no Japão, uma pessoa em cada 10 conhece alguém que é cristão. Lá é 1% de evangélicos. 1% de 120 milhões de pessoas. 1%. Né? Quando a gente vê a estatística mundial, nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. 1/3 dessas pessoas, 2 ponto alguma coisa, são evangélicos, são crentes, são cristãos. Né? Mundialmente é dividido em cristianismo, são cristãos. Católicos, evangélicos, né? São cristãos. Tá? Se a gente olhasse para esse cenário, 1/3, né? 2 ponto alguma coisa lá, 2,3 pessoas. Se cada um dos cristãos convertesse uma pessoa por dia, em 3 dias e meio a terra toda estaria convertida para o Senhor. Em 3 dias e meio. Se cada cristão falasse para um não cristão e ele aceitasse a Cristo por dia, em 3 dias e meio, a igreja, o evangelho teria alcançado o mundo inteiro. 3 dias e meio. Mas qual que é a nossa taxa no Brasil, que é um país livre? Livre. Quando a gente fala de Coreia do Norte, China, outras coisas, não é assim. Amém? Isso é só uma conta de padeiro, né? Só umas contas aqui. Em 3 dias e meio, a gente converteria toda a humanidade. Mas no Brasil, que é um país livre, que você pode pregar a qualquer hora que você quer, o tempo para um crente evangélico fazer um discípulo, não é fazer um discípulo, é simplesmente fazê-lo, pregar para ele e ele aceitar Cristo. Não é fazer o discípulo, é simplesmente falar para ele, olha, Cristo te salvou, você recebe a salvação, sim ou não? E ele disser sim, a gente demora 15 anos e meio para que isso aconteça. 15 anos e meio. É lógico que nós estamos falando de uma igreja que não é heterogênea, né? Nós falamos, o verbo da vida crê no batismo no Espírito Santo, crê nessa capacitação sobrenatural para ser fiel testemunho, mas tem gente que não crê. Amém? Não crê nos dons, não crê nos dons do ministério, não crê que o Espírito Santo está disponível para hoje. Então a nossa eficiência, ela está diretamente relacionada do quanto o Espírito Santo tem liberdade nas nossas vidas. Quando a gente faz toda essa conta aqui, a gente está vendo uma média de como estão acontecendo as coisas. Se todo cristão falasse para o não cristão, 1 por dia, 3 dias e meio a gente estava com o Senhor. 3 dias e meio. Mas no ritmo que a gente está, por exemplo, no Brasil, isso aqui é número do Brasil, nós demoramos 15 anos para converter uma pessoa, ou seja, se eu estou com 65 milhões hoje, daqui 10 anos a gente crescer a 100%, que não estamos crescendo a 100%, nós íamos estar com 120 milhões. Daqui 10 anos, nós íamos estar com 240 milhões. Talvez daqui 10 anos ou 20 anos a gente consiga, nesse ritmo que a gente está, né, se a gente for 100%,
a gente alcance todo o Brasil. Eu queria que a igreja estivesse refletindo sobre isso, porque é lógico que esse aqui é um número, né, só uma reflexão sobre os números, amém? Mas isso é um sinal, amém? Que quando o Espírito Santo, lá em Pentecostes, eu fiz a conta em Pentecostes, lá o crescimento foi 25 por dia, porque eram 120 vezes 25, dava os 3.000 lá, amém? Quando a gente considera que a palavra do Senhor é verdade, que a gente entende que o Espírito Santo ele foi derramado para a igreja, e a gente toma posse disso, a gente precisa crer que a palavra é verdade, a gente precisa praticar essa palavra, a gente precisa meditar nessa palavra, a gente precisa ter comunhão com o Senhor. Quando a gente faz isso, quando a gente vê que essas coisas, elas não estão acontecendo dessa forma, é porque muitas vezes a gente não está considerando nas nossas próprias vidas o Espírito Santo. Nas nossas próprias vidas. A palavra diz que eu tenho que me encher do Espírito Santo, que eu preciso entoar hinos, que eu preciso estar meditando na palavra, que eu preciso orar, que eu preciso estar fazendo algumas coisas. Mas às vezes eu não estou fazendo essas coisas também. Às vezes eu lembro da palavra do semeador, né? Gente, a palavra do semeador fala todo dia comigo, né? Às vezes a semente vai caindo pelo caminho, às vezes a semente fica no meio das pedras, a gente recebe com alegria, mas ela vai e a gente se esquece dela. Às vezes os cuidados do mundo, tanta coisa para fazer, e vem e sufoca a semente da palavra. Aleluia. Às vezes alguma palavra só que fica consegue chegar num terreno fértil, é um lugar que ela consegue crescer com raízes, e algumas dessas sementes que o semeador saiu a semear nos cultos, nas quintas-feiras, nos domingos, alguma dessas palavras caem no bom solo, e essas palavras ainda prosperam na nossa vida. Mas parece que nem todas as palavras estão caindo lá, porque eu vejo que nesse mundo a gente está cheio de distrações, cheio de preocupações, cheios de coisas para fazer, e às vezes a gente até esquece que a nossa vida não é mais nossa. O Senhor falou, o Senhor nos comprou, a palavra diz isso, que Ele nos comprou, nós somos dele. E às vezes a gente não tem essa mesma posição, esse entendimento. Às vezes a gente toma as nossas próprias decisões, a gente decide para onde vai morar, o que vai fazer, que emprego que vai ter, a gente decide nós mesmos, e a gente deixa o Senhor e o Espírito Santo de lado, fala, não, com quem vai casar, né? Com quem vai casar, que trabalho, que faculdade que vai fazer, que trabalho que vai fazer, se vai mudar de emprego ou não, se vai mudar de cidade ou não. É como se a vida fosse nossa mesmo, e o Senhor, Ele está lá no lugar dele. Eu tomo a minha decisão aqui, minha vida aqui, e a minha vida, ela quem manda na minha vida sou eu. Amém? Às vezes é desse jeito que às vezes a gente se porta. Às vezes a gente se esquece que nós fomos comprados por um preço, que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e a Ele eu devo me submeter, é a Ele que eu devo me perguntar, Senhor, é com essa pessoa que eu devo me casar, esse trabalho que o Senhor quer, esse é um bom trabalho, eu preciso, nessa cidade, é nesse lugar que o Senhor quer que eu esteja morando, é nessa igreja que o Senhor gostaria que estivesse congregando para que eu estivesse crescendo. Às vezes a gente se esquece dessas coisas, às vezes a gente não considera que o Espírito Santo tem todo um zelo, todo um cuidado, todo um ciúmes por nós. Eu não queria terminar essa ministração, amém, com esse sentimento de que vocês estivessem sendo cobrados, amém? O Senhor estava falando comigo, tenha misericórdia de mim, orem por mim, o Senhor estava falando comigo, mas eu tenho certeza, amém, quando a gente está falando, que essa palavra, ela chega, a luz chega em algumas áreas da nossa vida, ela vai trazendo luz, amém? Eu gostaria que vocês estivessem com esse entendimento, porque a palavra diz que a criação, ela anseia pela manifestação dos seus filhos, os filhos de Deus, ela anseia. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, pela manifestação dos filhos de Deus, que nós nos apresentemos como filhos de Deus,
que eles possam ver a Cristo nas nossas vidas. Porque aqueles que viram a Cristo, né, muita gente gostaria de ter vivido na época de Cristo para poder ver a Cristo, para conhecer aquele Deus que se fez carne. Amém? Aleluia. Mas, se alguém quer ver Cristo, se disponha, seja Cristo para ela. Haja como Cristo para ela. Foi para isso que nós fomos criados, para sermos Cristo para essas pessoas, para estarmos refletindo a glória de Deus para elas. Que nós possamos dizer: quer ver ao Pai? Olha para mim. Quer ver a bondade do Pai? Olha para mim. Que nós possamos estar sendo trabalhados dia a dia, ministrados pelo Espírito Santo dia a dia. Amém? Eu tenho incentivado os nossos irmãos que a gente esteja orando, orem em línguas, nos departamentos, orem. Às vezes a gente acha, não, nós somos uma igreja que ora, né? Mas a gente precisa, eu sei o quanto é difícil, muitas vezes, ter um tempo durante o dia para orar. Aleluia. Graças a Deus que o Espírito Santo ajuda a gente. Amém? Quando eu preciso orar, o Senhor me acorda agora 3 horas, 2 horas, 4 horas, acorda para orar. Amém? Um dia eu pedi para o Senhor que eu queria ter uma vida de relacionamento mais afogueada com o Senhor. Eu não tinha tempo mais, eu já estava falando para o pastor, estou entregando meu cargo aqui, eu não consigo orar. Se eu não consigo orar, como que eu vou fazer alguma coisa? Eu não estou conseguindo orar, eu entro no trabalho, saio do trabalho, estou cansado, vou dormir. Como é que eu vou estudar depois de um dia de trabalho cansado? Não tinha como estudar, não tinha como orar, não tinha tempo de oração. Eu falei, não está dando certo, acho que não é o tempo para mim, né? Aí a gente ouve uma ministração que nem do pastor Ricardo, né? Um pé nas costas, né? Um pé nas costas, o pai ensinando aí a você não desistir, né? E aí a gente pega firme de novo e a gente fala, eu falei para o Espírito Santo, me ajuda, eu não sei como que eu vou fazer. Quando eu vou orar antes de dormir, é aquela oração rápida, né? Não dá 2 minutos, eu já estou dormindo. Aí eu vou ler a palavra, vou ler um livro, não dá 2 versículos, já estou dormindo. Impressionante, né? Como que a gente dorme rápido, né? Então, nessa hora não tem insônia, né? Não tem insônia para você ler 10 capítulos da palavra, os 10 capítulos de um livro, não tem. Mas aí pedi para o Senhor, me ajuda. E o Senhor, quando precisava, o Senhor me acordava mais cedo, né? Aí eu acordei às 5 uma vez, achei bom, li, estudei, orei, foi bom demais. Outro dia o Senhor me acordou às 3, falou, não, 3 horas já é demais, né, pastor? 3 horas não é hora de acordar, né? 3 horas é hora de dormir, né? Não, mas o Senhor, quando Ele precisa, quando Ele quer Ele sabe o quanto que a gente precisa estar abastecido para aquele dia, para aquela situação que você vai passar, por um tempo que você vai precisar desse abastecimento. Então o Espírito Santo vai te acordar, mas Ele não vai te manter acordado. Se você virar para o lado dormir, você vai dormir. Amém? Ele vai te acordar, falar, olha, minha parte eu fiz. Agora quem levanta e lê, quem levanta e ora é você, não sou eu não. É você. A gente precisa querer buscar o Senhor, a gente precisa estar entendendo que a palavra diz que o Espírito foi derramado, que Ele vem morar no meu interior, Ele me consola, Ele me ensina, Ele é meu ajudador, Ele está comigo todos os dias, conforme a palavra diz. Eu preciso tomar posse disso, eu preciso agir dessa forma. Amém? Então essa palavra, às vezes a gente já ouviu toda ela, eu tenho certeza que não teve nenhum versículo aqui que eu li que vocês não conheciam, todos eles você conhece, aleluia, mas eu preciso, o que o Senhor me colocou é, desperta o povo que a gente precisa orar, a gente precisa crescer, a gente precisa sair da época de menino, a gente precisa começar a tomar posse dessa cidade, a gente precisa começar a caminhar em verdade, como o Espírito, como os discípulos faziam, aleluia. Se é uma coisa que o Senhor gostaria que nós estivéssemos fazendo, é sendo Cristo como eles foram. Eles eram chamados de cristinhos, porque eles viam Cristo neles. Pedro, quando estava lá, ele foi reconhecido no ato. Eles sabiam, e o jeito, eles eram reconhecidos. Por quê? Porque o amor do Pai estava neles, a marca do Senhor estava neles, que essa marca possa estar na vida de vocês, que possa estar na nossa vida, que onde nós cheguemos, realmente, de fato, chegue
a presença do Senhor. Porque nós somos a arca, que de fato chegue a presença do Senhor naquele lugar. Que de fato chegue alguém que vai fazer a diferença, que não vai concordar com a situação, que vai se levantar e falar, opa, aqui não, eu levanto, eu declaro, aqui não vai ser desse jeito, vai prosperar e vai avançar, vai ser curado e vai ser levantado, vai ser próspero, vai mudar. Que a gente não venha se concordar com as situações, com as circunstâncias, que a gente não fique olhando o mar revolto, mas se levante em ousadia. Ei, cessa, quieta mar, aqui não. Se tiver seco, a gente chama chuva. Se estiver precisando de recursos, a gente chama o recurso. A gente chama a existência, aquilo que não existe. Nós chamamos o salão lá para São Sebastião, melhor que aquele salão. Amém? Nós chamamos os recursos para prover a igreja de São Sebastião. Nós chamamos a existência. Nós somos aqueles que foram cheios do Espírito Santo. E a vontade do Espírito Santo é cooperar conosco. Ele está prontinho para cooperar conosco. Mas Ele não é aquele que vai fazer por nós. Ele está disponível conforme diz a palavra. E eu fico com a palavra é verdade. Que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Banda, por favor, suba, que eu já passei muito do meu horário. Perdão. Aleluia. Eu espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra. Amém. Que nós possamos estar caminhando efetivamente com o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Amém. Porque nós não podemos ser testemunhas nessa terra sem a parceria do Espírito Santo. Nós precisamos dele. É com ele. Sem ele não podemos fazer nada. Sem ele é enfado e cansaço. É no nosso próprio braço. É na força do nosso próprio braço. É com os recursos que nós temos na nossa conta, no nosso bolso. É na força do nosso intelecto. Aleluia. Com ele é tudo diferente. Amém? Glória a Deus. Temos um louvor? Temos um hino? Glória a Deus, é óbvio que temos. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças, Pai, porque a Sua palavra, o Senhor enviou a Sua palavra para nos sarar e para nos curar. A Sua palavra, Pai, nos resgatou, ela nos salvou. A Sua palavra nos limpa, Pai, todos os dias, Pai. Nós somos edificados, Pai, pela Sua palavra. Eu te dou graças, Senhor, porque a Sua palavra, Pai, é o nosso testamento. Nós queremos, Pai, tomar posse de tudo que está nessa palavra, Pai. Nós queremos tomar posse de tudo que está escrito nessa palavra, Pai. Nada, Pai, não queremos deixar nada para trás, Pai. Tudo aquilo que o Senhor disponibilizou para nós hoje é para que nós pudéssemos usufruir nessa terra hoje, Pai. Hoje, Pai, nós queremos, Senhor, ter esse entendimento, Pai. Sabedoria do alto, Senhor, para administrar tudo aquilo que o Senhor já disponibilizou, Pai. Já disponibilizou. Pai, eu oro, Senhor, por olhos espirituais abertos, Pai. Olhos espirituais abertos, Pai. Sensibilidade no Espírito, Pai. Que eles possam, Senhor, que nós possamos, Pai, estarmos ligados no Senhor, Pai. Sensíveis, Pai, às Tuas direções, às Tuas orientações, às Tuas direções sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós queremos sim, Senhor, da Tua presença mais e mais nas nossas vidas, Pai. Nós queremos ser testemunhas eficazes, Pai. Testemunhas eficazes, Pai. Nós queremos ser, como a Tua palavra diz, Senhor, filhos amados naquele que o Senhor tem prazer, Pai. Aleluia. Eu te dou graças, Senhor, por esta noite. Obrigado, Espírito Santo, que nos assiste, Pai. Nos assiste nas nossas fraquezas, Pai. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus, Pai. Adorado neste lugar.